Sejam todos muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio de Pod Tia. E hoje eu trouxe a produção. Vocês estão achando o quê? Eu não sei falar assim, produção. Agora que vocês não sabem que produção tem nome, se chama William. É meu marido, meu sócio, meu amor da minha vida. Que bom que você está aqui, meu amor. Por livre e espontânea pressão. Imagina, vocês acham que eu obriguei ele a vir, gente? Vocês acham que eu faria uma coisa dessa com meu próprio marido? Eu sou xingado nos bastidores. Os alunos ficam mandando eu ficar quieto. Mas esses dias rolou isso, né? Tem como você pedir para a pessoa que está aí com você não te interromper? Para de atrapalhar. Bom demais. Tá bom, vamos lá. Põe mais pertinho aí, porque tem que falar mais perto do microfone, amor. Amor, eu acho que hoje, finalmente, a gente pode contar a verdade. A verdade de tudo. Né? A história, a verdade nua e crua de como nós nos conhecemos, como é que foi esse rolê e como que o inglês conectou a gente. Foi linda? A nossa história é linda, né? Foi. Mas a gente vai contar a verdade, né? É, que eu falo, tem a tua história e tem a verdade. Você quer contar qual história? Tem a minha história, a tua história e a verdade. Eu quero contar a verdade. Há boato. Brincadeira. Há boatos. Vamos lá, primeiro de tudo, vamos contar pra galera como você começou a estudar inglês e por que você veio parar aqui desse lado de cá, do meu lado. Bom, eu fiz um curso um treinamento de PNL, Programação Neurolinguística, em 2018 e eu já estava um bom tempo sem estudar nada. Nem inglês, nem nada. Aliás, eu nunca tinha nem estudado inglês. E quando eu fiz esse treinamento de programação neurolinguística, um amigo meu tinha me indicado para fazer essa história eu queria que você contasse. Numa cidade do interior. Esse amigo era meio doidinho, né? Ele é meio totó. A gente não vai falar o seu nome aqui. Brincadeira, tá? Cauê, não vou falar o teu nome. Mentira, Cauê, a gente não vai revelar. Não vou falar o nome do Cauê. E era no interior esse treinamento que ele me indicou. E ele tinha acabado de fazer, se apaixonou pelo treinamento, falou que era muito bom e tudo. Só que ele estava muito empolgado. E eu fiquei meio com medo. Eu falei, será que é mesmo? Será que não é pirâmide? Será que não é... Inodê, eles vão me chamar para uma reunião da Inodê. Não estou muito afim. Eu fiquei pensando. Aí passou um tempo. E eu tinha começado a pensar em estudar inglês. E eu comecei a seguir você. E outros professores também. Mentira, gente. Ele começou a me seguir porque ele queria me paquerar. Essa que é a verdade. Ele não quer confessar, mas é isso. O Brasil vai saber. Mas você achou interessante, assim, a figura? Sim. Entendi. Aí eu comecei a pensar em estudar inglês. Tá. Aí eu comecei a seguir vários professores, igual vários alunos fazem. E não fazia nada de nenhum deles. Só ficava olhando, fingindo que você estava estudando inglês. Tava por osmose. Eu achei que só passando ali os stories ia tá ok. Eu ia ficar fluente. Muita gente acha isso, que vai ficar fluente seguindo o professor de inglês. Não fica não fluente com dicas, gente. E não é por quantidade também, porque quanto mais segue, eu acho que pior fica. É mais confuso, né? Mais confuso. Aí eu vi um story teu em um treinamento em Santos, que era a cidade que eu morava. Aliás, eu morava na cidade do lado, não era nem em Santos. Na cidade vizinha. Que era muito perto. E eu vi um story teu e perguntei, falei assim, esse treinamento é... Porque não era o mesmo instituto que meu amigo tinha indicado. Tá. Só que aparentemente era o mesmo formato de treinamento. Aí eu mandei um direct pra ela, perguntando. Depois eu vou contar pra vocês a minha esse treinamento é desse tipo aqui, era PNL? De PNL... liderança, essas coisas. Você falou assim, não, é sim. Eu perguntei se valia a pena. Ela falou, é sim, vale super a pena, eu indico tudo. Eu falei, então tá bom, muito obrigado. E entrei em contato, entrei no Instagram deles e fiz minha inscrição na hora. E o engraçado é que o meu amigo de infância tinha me indicado e eu não confiei nele. Ele foi por uma desconhecida. Fui confiar numa estranha que tava na internet. Até então, amor. Estranha, amor. Estranha é muita sacanagem, estranha, né, até então. Que eu nunca tinha visto na minha vida. Sim, entendi. Enfim. Mas deixa eu contar uma parte antes que tem uma vírgula aí que tu não contou. Qual? Seguinte, gente. Eu não sei se vocês sabem, mas quando você entra no seu Stories, tem 3 bolinhas.
Aquelas 3 bolinhas são as pessoas que mais veem os seus stories. É que eu ficava muito tempo no A Instagram. bolinha que mais aparecia pra mim era a bolinha com a foto desse homem. Toda hora ele aparecia lá, eu ficava olhando e falava, interessante. Aí ele ficava aparecendo lá, tava solteira, né, e tal, achei interessante. Mas aí quando ele me mandou esse DM, o que eu fiz? Como uma pessoa, né, que Ignorou. eu falei, vou ver, vou demorar um pouco, porque de repente eu achava que ele tava com umas intenções, que ele tava querendo me paquerar. Era essa a verdade, amor. Aí eu falei, Na tua bom, cabeça era da verdade, essa daí. mas eu achava que era isso, porque toda hora eles curtia, aí toda hora via todos os meus stories, eu postava stories, 2 segundos depois tinha a fotinho dele lá que tinha visto. Tá interessado, não é possível. É que eu ficava muito tempo no Instagram. Entendi, não tinha o que fazer, né? Não tinha muito o que fazer. Tinha pouco trabalho e muito tempo livre. Ainda bem que você veio trabalhar comigo, né, amor? Que agora não tem mais nem tempo de ir no Instagram. Agora nem Ai no de Instagram. ti, viu? Ai de ti. Aí, beleza. Então, toda hora aparecia. Aí eu falei, vou demorar um pouco pra fazer um charme, né? Pro gato não achar que é assim, fácil. Chega lá e bate papo comigo, né? Assim. Aí demorei 2 dias pra te responder, não foi, amor? Demorou um pouquinho mais. Mas até ali tá tudo bem. Ela disse que o treinamento valia super a pena e tal. E era o mesmo formato que meu amigo tinha indicado tempos atrás. Fazia quase um ano já que ele tinha indicado nessa vez. Eu Mas entrei tu em não confiou contato. nele que tu achou que era pirâmide. Então, eu fiquei com um certo receio. Desculpa, Cauê. Aí eu entrei em contato com o pessoal do Instituto, o Humanity, Que vão vir aqui, Júlio vir aqui Pereira e Emília também. Pereira. e perguntei para eles como que era o treinamento, valores, dias, tal, formato, e era exatamente aquilo que eu estava buscando. E eu fui fazer, sem nem saber do que era. Eu estava querendo fazer por curiosidade, porque eu não sabia nem o que era direito. Eu nunca tinha estudado sobre isso, nada. Eu achei interessante, falei, vou deve lá, ser bom, vai. vou lá fazer. E fiz, e foi realmente transformador. Ali, para mim, foi uma virada de chave muito grande. E naquele momento, depois desse treinamento, eu decidi várias mudanças na minha vida. Uma delas foi voltar a estudar. Aí eu voltei estudando inglês. Procurei uma escola tradicional, onde eu morava ali. E era aquele, tem, mas a turma vai começar daqui a 2 meses. Eu falei, não quero agora. Quero já. Meio imediatista um pouco É, ele, né, gente? eu quero não pra queria agora. Ficar esperando. Eu tô seguindo um monte de professor, não tô fluente ainda, eu quero agora, já. Vai, eu tô com 3 meses aqui seguindo o Nada. povo. Aí Você eu... era um Zé PDF, amor? Não, que eu não baixava, mas eu ficava vendo. Porque eu nunca fui de baixar material, anotar, nada disso. Tá. Eu prestava muita atenção desde a escola. Prestava atenção nas aulas e para mim aquilo era suficiente. Tem uma aspas aí, tá, gente? Daí, quando ele foi fazer o treinamento, foi 1 mês depois dessa conversa. Aí, ele me mandou mensagem falando, nossa, eu fui fazer o treinamento, muito obrigada pela recomendação. Eu amei, é muito bom mesmo. Não falei eu amei, eu falei muito obrigado. Não, você não falou eu amei. Na minha cabeça ele falou eu amei. É que eu não tenho mais essa conversa pra mostrar documentada aqui. Aí, quando ele mandou a mensagem, aí eu me liguei que ele não estava me paquerando, que ele realmente queria fazer o curso. Entendeu? Eu falei, nossa, era sério, ele queria fazer o curso de verdade. Aí eu falei, poxa, se eu soubesse... Daí eu já achei que ele estava me paquerando de novo. Por quê? Eu falei, se eu soubesse que você ia, eu teria ido lá, né, tipo, te resgatar, porque tem um resgate lá e a gente que já fez o curso pode resgatar a pessoa. Aí, ele falou, mas eu sabia que você estava no Rio esse fim de semana. Ou seja, ele sabia tudo da minha vida, gente. Não, você ficava postando Stalker. stories, eu sabia onde Em inglês você chama tava. stalker isso, amor. Não. Aí eu busquei uma outra... Aí eu falei assim, a escola tradicional não dá. E eu nem imaginava que era tão ruim, como eu sei hoje que é péssimo. Sim. Mas, Desculpa, escolas tradicionais. mas eu não sabia, pra mim era... vai começar daqui a 2 meses. Eu falei, não quero. Aí busquei na internet, achei uma professora particular próximo de onde eu morava. Brincadeira, gente. Não sou ciumento. Sou surtada. Aí eu achei ela, comecei a estudar. E eram 2 vezes por semana, eu acho. E eu só que era zerado. O único inglês que eu sabia era de escola
verbo to escola, be, as cores. nem isso, porque era escola pública ainda. Tá, então Então era tipo bem péssimo pouquinho. do péssimo. Tá. Aí eu comecei a estudar, comecei a evoluir bem. E eu achava legal e beleza, até aí tudo bem. 3 meses depois eu fiz um outro treinamento, que é uma formação em PNL, onde você entende mais profundo. Aquele primeiro foi uma vivência. O segundo ele é uma formação, onde você estuda tudo por trás, como que funciona, o que é neurolinguística. Como as palavras afetam aquilo que você se comporta. Essas são as mesmas formações que eu tenho, tá, gente? No mesmo instituto. E nós vamos trazer nosso mestre de programação neurolinguística aqui. Júlio Pereira tá intimado, hein? Então, descobrir as crenças que tem, enfim, todo o conhecimento da PNL mesmo. E é uma formação de 9 dias, é bastante conteúdo e muito, muito legal. Depois que eu fiz, que eu comecei a perceber a linguística das pessoas. Primeiro, entender o quanto isso é importante, quanto isso afetava a minha vida e as pessoas que estavam próximas a mim. E perceber nos outros também, a quem que eu estava interagindo. Então, uma delas era minha professora, e eu percebia que a linguística era muito ruim. A linguística dela era muito ruim. Como eu já tinha esse conhecimento, eu poderia muito bem descartar e entender só a parte que me cabia. Falei assim, não, para mim é só essa parte que é interessante, mas seria um trabalho muito grande de eu fazer isso. Sim, então, porque você teria que filtrar o que ela te ensinava, do que ela... Porque, assim, querendo ou não, quando você tem um professor de inglês, você tem um relacionamento com aquela pessoa, principalmente se é um professor particular. Relacionamento profissional. Profissional, é que aqui foi outra coisa que aconteceu. Mas, geralmente, você tem um relacionamento, às vezes a gente fica amigo. Quantos alunos eu sou amiga? Né? Porque você acaba contando coisas da sua vida, não sei o quê. Então, acho que tinha um pouco disso para você com ela, talvez dela contar da vida dela, você contar da sua, e aí você percebeu que ela tinha uma linguística bastante negativa, foi isso? Sim, era bastante negativa e inadequada pro que eu gostaria. Tá. Então, aí nessa época, eu não sei... Não é inadequado que ela te paquerava, não. Não. Não vou lá e eu sabia que você era uma das alunas do instituto que eu tinha feito as formações, e o nosso próprio mestre lá, ele comentava muito sobre você também. E eu me interessei por conta que você falava muito sobre inglês com PNL. Falei, se é o inglês que eu quero aprender e tem a PNL, casou certinho, porque vai acelerar o meu resultado ainda. Além de eu ter um método adequado, eu vou ter resultado muito mais rápido com isso. Sim, porque a PNL acelera tudo, né? Acelerou muitas coisas na sua vida. Depois a gente vai contar as outras coisas que aconteceram depois da PNL também, né? Sim. Aí eu entrei em contato com você de novo pelo Instagram. Demorou mais uns 15 dias para responder. Gente, mentira. Não é Hoje ela isso. responde rápido, tá, gente? Mas na época ela demorava muito. Charme, né, gente? Aí entrei em contato, perguntei como que funcionavam as aulas e tal. Ela tinha, na época, eu acho que uma turma. Uma turma. Presencial. Eu tava fechando a minha escola. Eu não ia falar isso pra ele. Eu tô fechando a escola. Ela né? tinha escola física. Presencial, E tinha uma turma só que você dava aula presencial. Isso. E daí eu fui, tava meio sem dinheiro assim, daí eu falei, não, mas eu vou investir. Aí peguei um talão de cheque. Aquele chequinho pré-datado, sabe? Finados talão de cheque. Né, gente? Vocês acham que eu não ia cobrar? Cobrei, óbvio. Aí passei lá, falei, não, vamos lá, seja o que Deus quiser. E foi aí que a gente acabou se conhecendo realmente. Aí eram eu e mais 4 pessoas na turma, eu acho. Sim. Quem era? Augusto, a Fernandinha que ficou grávida, né? Depois. Era Augusto, a Fernanda, tinha uma outra senhora, acho que era a Cláudia também. Cláudia, tinha mais uma. E tinha uma outra que era turista. Que, eu não... que ia, tipo, de vez em nunca na aula. Em 6 meses eu vi ela 2 vezes. Viu, gente? Tem gente que é assim. Mas o William não faltava. Ele não faltava na aula. E o que eu fiquei impressionada é porque ele realmente tinha estudado muito, do lado de cá, tá? Falando das minhas primeiras impressões suas como aluno, amor. Tá? Como aluno. É porque ele tinha estudado muito pouco de inglês, assim, meses mesmo. 3 meses, eu acho. 2 vezes por semana, mas ele já tinha um repertório muito bom, porque eu só falava inglês com ele, ele entendia. Aí eu saquei que a gente estava falando com um homem extremamente inteligente, né? Porque, tipo assim,
Primeiro, extremamente auditivo. Eu sou auditiva para aprender, então ele não ficava muito assim, anotando as coisas o tempo inteiro. Ele anotava, mas eu falava um negócio para ele na aula, na outra aula eu perguntava, ele lembrava exatamente do exemplo que eu tinha dado para ele. Aí eu falei, temos um rapaz bastante inteligente aqui. Mas eu não estava focada em nada disso, Tava de paquerar ele, de nada. Eu estava bem séria ali dando minha aula. Não é verdade, amor? É o que você diz. Não, tô brincando. Não, você sabe que é. Eu estava mal séria. Não, era bem tranquilo. Aí eu comecei a fazer as aulas e naquela época ela fazia também as imersões presenciais já. E quem fizesse a matrícula na turma ganhava uma imersão, participar de uma imersão. E eu lembro que eu me matriculei cerca de um mês depois, eu acho. Você acha que matriculou em setembro e em outubro já tinha uma turma, né? Era tipo muito, muito próximo. Ia ter uma turma da imersão. Aí eu falei, já vou nessa daí, eu tô bem base, tava 4 meses fazendo. Mas já estava saindo muito bem também. Então, 4 meses, mas vou lá. Não estou fazendo nada mesmo no final de semana, então vamos lá. Aí decidi ir. Por quê? Além do inglês, trabalhavam muitas questões comportamentais, emocionais, travas, bloqueios, enfim. É uma coisa que eu sei que é muito importante, não só para o inglês, que tinha mudado minha vida até aquele momento também. Sim. Então eu fui para essa imersão, fui no interior de São Paulo ainda, hoje está muito mais tranquilo, que a gente está fazendo aqui em Alphaville, né, minha gente? Aqui em Alphaville, a próxima edição vai ser mais fácil para o pessoal chegar. Eu lembro que tinha muita gente que veio de fora. Era longe, né, amor? Teve um rapaz que eu fiquei mais próximo dele lá na imersão, que ele veio de Salvador, tinha muita gente de fora. O Lúcio, né? Era o Lúcio? Não, eu não me lembro o nome dele, Salvador. Mas eu lembro que ele era gerente de uma companhia, um negócio de cerveja. Por isso você ficou amigo dele? Não, pior ele que... Ele nem bebe, gente. E não tava bebendo, eu tinha parado de beber naquela época. Aí eu fui fazer imersão. Tá. Aí eu conto agora esse restante? Agora eu vou contar essa parte que aqui, me cabe. Que é a parte quer que eu conte a verdade agora? Não tem nada disso. Não, aí o que aconteceu? Em programação neurolinguística existe um negócio que se chama abrir filtro. O que é abrir filtro? É quando você faz uma pessoa prestar atenção em alguma coisa que ela não estava prestando atenção antes. Então, antes da gente ir para a imersão, o William fez o curso de programação neurolinguística, ele fez a formação em programação neurolinguística e logo depois ele foi fazer um outro curso no Sebrae que se chama Empretec. Então, tipo assim, o cara dos cursos, né? Para quem não estava estudando nada, para quem não estava estudando nada, já começou loucão. Aí, o que aconteceu? Quando eu estava... E eu sou muito nerd, eu amo fazer curso, adoro ler, sou super estudiosa, estou sempre estudando alguma coisa. E aí, uma amiga minha, quando conheceu a história do William, viu, não sei o quê, nananã, quando a gente estava indo para a imersão, ela falou assim, nossa, você devia namorar uma pessoa que nem o William, sua cara namorar ele. Por quê? O cara tá sempre estudando, crescendo, o cara quer crescer na vida. Tudo a ver contigo, porque você é a mulher dos cursos, ele é o cara dos cursos. Eu acho que tinha que dar uma chance para ele. Eu falei, amiga, sério, né? Tipo, ele é meu aluno e ele é muito jovem, ele é muito mais novo que eu, não vai rolar. E, tipo, fiquei quieta, só que ficou aquela sementinha do mal na minha cabeça... Mas fiquei quieta. Do mal não, do bem. Do bem, sementinha do bem, exatamente. Beleza. Passou a imersão, tinha um negócio lá que eu fazia uma homenagem para os alunos, e aí eu chamava um aluno na frente. Eu chamei ele, mas eu juro que eu não chamei com nenhuma intenção, amor. Não. Tinha uma atividade, hoje não tem mais, a gente pode contar porque não tem mais. Tá. Que era para dar feedback. No final da imersão, davam feedback para as pessoas, fazendo elogio para ela. Isso. E a pessoa tinha que aceitar esse elogio, porque é muito comum das pessoas não aceitarem elogio. Sim. Isso da maioria das português, pessoas. Inglês, em qualquer idioma. Não importa. Então era uma técnica que funciona tanto em português quanto em inglês, de aproveitar para treinar o inglês. Então você chegava numa pessoa e fazia um elogio para ela, a pessoa só tinha que falar obrigado. Só. Passa para a próxima pessoa e faz um elogio no final da imersão. E a Marcela, para explicar essa dinâmica, ela chamava uma pessoa na frente, no palco, e fazia um elogio.
E quem ela chamou? William, mas eu chamei porque ele era meu aluninho querido. E aí não. E de verdade, não foi com nenhuma intenção, não foi. Apesar daquele filtro já ter aberto ali, mas beleza. Quando a gente terminou a imersão, a minha mãe trabalhava. Minha mãe é professora de inglês também, então a minha mãe trabalhava na imersão com a gente, só que eu ia ficar até segunda, o hotel era longe, era 4 horas de Santos. Na época eu morava em Santos. E aí o William ia voltar para Santos. Aí, como a minha mãe estava lá, ela queria voltar, ela não queria ficar até segunda, ela falou, Má, eu queria voltar para Santos. Eu falei, eu vou pedir pro meu aluno para ele te levar. Olha a jogada aí, ó. A sogra, já joguei a sogra. Mentira, mas não foi com intenção, juro, eu juro. Eu juro que não foi. Aí eu falei, William, você não levaria minha mãe? O pessoal vai ficar comentando aqui, tá? Gente, comenta se vocês acham que é verdade ou não. Quem tá falando a verdade? Eu quero que vocês comentem. Deixa aqui embaixo o comentário, que eu quero saber. Aí, beleza. Cheguei em casa na segunda-feira, minha mãe me liga. Que não pode mais fazer assim, não tem que ser assim. Agora minha mãe me liga, assim, Minha mãe me liga e fala, meu Deus, filha, quem é esse menino? Que rapaz educado, que menino inteligente. Eu amei esse William. Ele é seu aluno, mas você tem que chamar ele para sair, porque ele é muito maravilhoso, você tem que namorar um cara que nem ele. Não, 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 não. Aí eu credo, né, gente? A segunda pessoa que fala a mesma coisa, não é possível. É tipo Deus mandando nos barquinhos. Eu não ia me afogar, que eu não sou besta. Que eu vejo os sinais de Deus em todos os lugares. Falei, não é à toa que minha mãe tá falando isso. Aí ela falou, filha, chama ele pra sair, porque ele é seu aluno, ele é tímido. Na época ele era muito tímido, agora ele não é mais. Já desbloqueou tudo aí. Mas ela falou, ele é muito tímido e ele não vai fazer isso, porque ele é um homem muito respeitador, ele não vai te chamar pra sair, porque você é professora dele. Vou chamar a professora, né? E não ia mesmo, né, amor? Se eu não chamasse, não ia rolar. Até porque não tinha nem abertura pra isso. A gente não. Eu não te dava abertura, não é? Era eu, mais várias pessoas na sala, não tinha nem como. Não fazia sentido. Aí, beleza. Só que o universo conspira para as coisas acontecerem. O William fica zoando, mas ele sabe que é verdade. Na aula seguinte, que era numa terça-feira, ninguém veio. Ele veio sozinho na aula. Ele fica me zoando, falando que eu... que a Marcela mandou mensagem para todos os alunos, os outros, falando assim, ó, vocês estão de férias, a gente não vai ter mais aula agora. Gente, eu não fiz isso. Aí foi só eu, de 5 pessoas foi só eu. Ele foi sozinho na aula, mas o que era? Gente, era Deus fazendo os negocinhos dele lá. Ele sabia o que ele estava fazendo. E não foi mesmo ninguém. Eu não mandei mensagem para ninguém, mesmo que ele ficar falando isso. Você sabe que é mentira, né, amor? Aí ele foi sozinho. Aí eu falei, minha chance agora, né? Eu vou ter que descobrir... Investigar. Qual é que é a do moço. Então, o que eu fiz? Dei uma aula sobre relacionamentos. Foi, amor? Não, primeiro era a aula da casa, né? Primeira aula da casa. Primeiro foi uma aula da casa. Tinha que desenhar a casa. Pra eu saber como que era a casa do gato, né? Queria ver se eu morava, a mansão que eu morava. Mal sabia ela onde eu tava se metendo. Aí a gente tava ali... Aí né? tinha que falar os cômodos, inglês, como que era, mas sempre com uma lógica, contando a história. Não... Tinha uma que você sempre fala, usar, né? Não tipo, só para aprender o que significa porta em inglês, nada disso. Exato. Era para contar uma história sobre aquilo, onde você... como você contaria para a pessoa, onde você mora, enfim. Vocabulário relevante, né, amor? Exatamente. Você sabe disso. Aí rolou essa, ela perguntou onde que era a casa, como que era, se eu gostava, se eu morava com mais alguém. Se morava com mais alguém, né? Vai que ele era casado. Daí eu olhei e falei, entendi. Não, mas você não achou que eu tava te paquerando nesse dia, I achou? get it. I get it, I get it. Você falei achou que eu tava assim, te como que eu falo, dia? eu entendi. Aí ela explica. I get it. Você achou que eu tava te paquerando nesse dia? Ali, não, mas deu uma... Você achou estranho fazer essas perguntas? Um negócio meio estranho aqui, não tem ninguém, mas enfim. Só eu sozinho. Aí passou. Aí veio na quinta, não veio ninguém de novo. Só o William sozinho no universo. Gente, era pra ser. Você entendeu? E não era tipo feriado, não era feriado, não era nada. Tava chovendo muito, não tinha nada disso. Uma das meninas, ela tava gravidinha, bem gravidinha. Então, ok, ela ter faltado, beleza. Agora, o resto da galera não tinha por que eles faltarem. Não tinha, mas eles faltaram.
Beleza. Olha como eu tô belíssima de Ornale, gente. Ó, Ornale são os brincos da minha amiga Juliana Góes. Viu, Ju Góes? Um dia você vai vir aqui agora Que também conheceu através do treinamento, né? Inclusive, conhecer... Não, na verdade, eu conheci a Ju há muito tempo, né? Fui professora dela quando ela tinha 15 anos. Ah, não, foi a Bruna, tá certo. Foi a Bruna que eu através conheci. dela. Beleza. Tá, vamos lá. Não veio ninguém. Aí eu falei, o quê? Vou fazer uma aula sobre... Porque eu tinha minhas aulas tudo pronta, não sou boba. Aí eu falei, vou fazer a aula de relacionamento, que aí eu já vou saber se ele é single, se ele é married. Ela descartou a aula que estava pronta e inventou. Sim, obviamente. Falei, vou pegar essa aula aqui. Era uma aula que tinha Friends, tinha uma cena de Friends, não é? Aí a gente via a cena, tal, aprendia todo o vocabulário e depois tinha um discussion. E aí no discussion, a minha primeira pergunta pra você lembra qual é? Eu lembro perfeitamente. Is it better to be single or married? Traduz pro pessoal pra perguntar. Tá bom, vou traduzir. É melhor ser casado ou melhor ser solteiro? E só foi perguntas. Essa foi a mais leve. Essa foi a mais leve, foi nesse nível, assim. Eu já fui direto, né? Seria bom numa. Pra praticar inglês, amor. Eu entendi. Pra você saber o vocabulário do relationship. Entendi. Entendeu? Era pra isso. Aí, nesse, começou a ficar mais estranho. Eu falei, tem alguma coisa que não tá encaixando aqui. Aí, beleza. Mas esse dia você achou que tava tipo aquele... Nesse dia, sim. Aí até porque depois da aula... Ela mandou uma foto pra mim, mas ela não foi nude, não gente. Foi calma. Nudes, gente. Não foi nudes que eu não faço isso. Ela falou assim, como é que era? Agora é a hora de descansar. Tomando um vinho. Daí eu mandou com uma taça do vinho. Eu ia mandar uma foto um pouco mais ousada, assim, com as minhas pernocas aparecendo. Nada demais, mas com as minhas pernocas. Uns semi-nudes. Né? Não, nude, amor. Não ia fazer isso. Mas eu ia mandar uma foto um pouco mais ousada. Mas aí eu achei muito abusada também, professora abusiva. Aí eu podia ser processada. Aí eu falei, não, vou mandar só a tacinha de vinho, que ele não bebia. Aí eu falei, um dia você ainda vai tomar uma taça de vinho comigo, não foi? Aí, mandei só a taça de vinho, tananã. Eu ia mandar uma foto mais ousada, mas achei que não cabia. Não ia ficar muito... Ia ficar muito ousada, né, amor? Eu tinha que dar um mole, mas não tão mole, assim. Um pudim inteiro. Aí, beleza. Aí passou na semana seguinte... Não, foi nesse final de semana mesmo que você... Aí você me mandou uma mensagem, a gente começou a conversar. Foi. Aí a gente começou a bater mais um papo sobre... Fora da sala, entendeu? A gente começou a conversar fora da sala. Pelo WhatsApp. Aula, Aí papo vai, papo vem. Aí ia ter um feriado, porque é o aniversário do meu filho, é 19 de novembro. Dia 20 de novembro é o feriado da Consciência Negra. E aí você ia pra São Paulo direto. Não, antes disso. Não conta. Teve... Não, gente, deixa. Essa eu vou contar pra falar quem é a verdadeira Marcela. Quem deixa era? Essa, ela não tá assim. Ia ter esse treinamento de novo. O de PNL. De PNL. Só que era o de vivência. São 3 dias. Começa sexta-feira à noite e acaba domingo depois do almoço. E eu vou em quase todos. E a gente vai para rever os amigos, para rever o pessoal que trabalha lá, dar um abraço pro pessoal. E quem já fez sempre vai. E eu acabei indo, só que a gente não combinou de ir juntos. Eu fui e foi sem querer realmente que a gente se encontrou lá. Eu fui, ela também foi. E a gente começou a bater papo ali, conversou com outras pessoas e tal. E ela estava conversando com dois amigos dela, uma amiga e um amigo. E eu nunca tinha visto os dois na minha vida. Só que daí a gente tava ali com todo mundo, eu fiquei na rodinha e a gente ficou batendo papo. Acabou o treinamento ali naquele dia, sexta-feira à noite, a gente saiu. Aí os amigos falaram assim, não, vamos num barzinho aqui do lado para tomar uma cerveja. Nem beber eu bebia. Eu falei, vou lá, vou tomar uma água, né? Vou lá com o pessoal. Aí a gente começou a conversar, ela e os dois amigos. Exato. A gente começou a conversar, deu tipo 20 minutos. Aí tava nós 4 na mesa. Ela simplesmente pegou o Uber e foi embora, me largou com os 2 amigos dela lá. 11 horas da noite, gente, eu durmo cedo. E nem bebendo eu tava. Aí ele ficou sozinho com os meus amigos.
Tinha que dar uma de sozinho. difícil, né, gente? Não ia dar esse boi todo pra Eu ele falei, assim. essa mulher é totó da cabeça. Aí deu 10 minutinhos, eu fui embora também. Um ponto de interrogação na cabeça dele. Por que ela me chamou, Aí né? eu acho que ela ficou com o peso na consciência e no mesmo No final fim de semana, seguinte, ela chamou. eu falei que ia fazer um churrasco em casa. E ela era vegetariana. Eu Olha, era vegetariana, é isso mesmo. Ah, eu não sou mais, mas eu era vegetariana. Aí só que iam dois amigos, esses dois amigos que estavam no bar, eles iam em casa. Só que eu chamei, obviamente, com segundas intenções, né? Aí eu já tava realmente com segundas intenções. Mas já fiquei com o pé atrás, porque ia estar os dois amigos. Eu falei assim, agora ela vai me largar lá no meio do prédio, Com com os dois amigos. Aí, Ela tá achando que eu não tenho amigo. aí ele pegou e falou que não ia, porque ele tava em São Paulo. Eu ia todo final de semana pra São Ele ia Paulo. todo fim de semana pra São Paulo, visitar a mãe dele, que a mãe dele morava em São Paulo, beleza. Aí ele chegou no dia 19, era aniversário do meu filho, eu lembro direitinho. Ele fala que não foi isso que ele escreveu, mas eu sei que foi. Foi. Ele mandou uma mensagem: Oi, e aí, qual é a boa? Foi isso que você falou, amor. Foi uma coisa isso foi o que você entendeu. Você falou qual é a boa. Tipo, e aí, vamos fazer O que eu alguma coisa? escrevi foi outra coisa. Aí eu Mas falei, tudo bem. então, hoje é aniversário do meu filho, eu vou ficar em casa, não sei o quê, nananã, Vitão, um beijo pra você. Aí falei pra ele, hoje eu não vou poder sair. Daí eu vi que a conversa ia miar, porque ele, tipo, tá, beleza, não vai fazer nada, então tchau. Então tá. Então. Tipo isso. Aí eu falei, a conversa vai miar, eu tenho que falar alguma coisa. Fala alguma coisa, Marcela. Minha cabeça... Já naturalmente. Busca alguma informação. Tu já viu... Do nada. Tu já viu o filme do Queen? Muito aleatório. Muito aleatório. Tipo, a conversa, sabe, morrendo. Aí ele... Não. Eu falei, eu já. Tipo... Tá, e daí? Foda-se, quem te perguntou? Aí ele, eu falei, eu já, mas eu adoraria ver de novo. Top no cinema comigo? Não sei. Aí eu falei, tá, então tá. Mas vai eu e você ou vai seus amigos também? Brincadeira, não Mentira, perguntei. ele não perguntou. Mas você sabia que não era. Mas seria muito legal se você perguntasse, né? Ia ser legal essas aspas. Aí, beleza. No dia seguinte, gente, ele tava tão empolgado. Pra vocês verem. Não. Ele queria, lógico que ele queria, gente. Ele chegou 20 minutos mais cedo. Não, eu cheguei na hora. É que Não, ela tava chegou mais acostumada. cedo. Ela estava acostumada na época que ela se atrasava no mínimo 30 minutos para qualquer coisa. Olha, Aí eu boa. falei para ela, Aí ele falou pra mim que deu não era legal. Me uma deu little, little bronca. uma aula de... Etiqueta. He told me, ó. Uma little aula de etiqueta, falando que não era legal se atrasar. Depois a gente já tava namorando, obviamente. Mas aí, beleza, fomos no cinema. Como eu já tinha visto o filme, eu já sabia que horário que podia beijar. Era já mapeado, já todo o filme, qual momento que tinha música, qual momento que era importante. Aí, quando tava quase assim, naquele momento que podia, que não ia atrapalhar o entendimento do filme, eu peguei a mãozinha assim, pus a minha mãozinha na mãozinha dele. Aí pronto, aí a gente não se largou mais, né, amor? Aí me beijou, aí a gente ficou junto. Aí ele me enrolou um pouco ainda, que a gente ficou junto dia 20 de novembro. Não, aí daí na semana seguinte teve aula. Só que nessa aula, aí magicamente apareceram todos os outros alunos, como normal. Eu acho que Como acabou deveria ser. Acho que acabou as férias deles. Aí acabou a aula, tipo, tava eu e ela agindo naturalmente. Fingindo que a gente não, Que nada não tinha se catado acontecido. no fim de semana. Era a única turma dela. Aí Eu te convidei pra tomar uma água de coco? foi. Aí acabou a aula. A escola era tipo 3, 4 quadras da praia, bem pertinho. Ela, vamos tomar uma água de coco? Eu falei, claro, Claro. Vocês sabem essa história da água de coco, gente? Vou contar pra vocês. vamos. E a gente foi tomar uma água de Vamos. coco. Eu achando que ele tava amando, né? Porque eu amo água de coco. Eu tomo água de coco no frio, no calor, na chuva, no sol. Eu sempre saía de casa pra tomar água de coco. Sempre. Então, durante um ano, nós tomamos muita água de coco, porque eu sempre chamava o William pra ir. A gente foi muitas vezes na praia. Muitas vezes na praia tomar água de coco, até que um dia, depois de um ano de namoro, ele fala: então, é que eu não gosto. Eu não gosto muito de água de coco. Não, a história não é bem essa. Bom, era que ela- só pra me seduzir. É que teve um dia que a gente tava num restaurante, eu acho. E ela pediu uma água de coco. Falou, você quer? Eu falei, não, quero, sei lá, um suco de laranja. De Mas você limão, não quer uma água geralmente de coco? Eu falei, não. Mas você não gosta? Eu falei, não, eu gosto.
É que na ordem das bebidas, a água de coco, ela tá num... Tipo, eu jamais sairia de casa pra tomar Ela água tá de bem coco, ele atrás. falou. Não, jamais sairia sozinho de casa pra ir na praia Eu tomar... saía de sozinha Não, de casa pra tomar água de Tomaria uma coco. água, ficaria sem tomar nada, Feliz. estaria na frente da água de coco. Mas não que eu não goste. Eu gosto. Aí a gente acabou, eu parei de tomar água de coco ali. Agora ele tomei não mais. se obriga mais a tomar, ele compra água de coco pra mim. Né? Agora a gente tá mora no tudo bem. interior, não tem tanta água de coco, mas onde ele acha, ele compra água de coco pra mim. E tá tudo certo. Agora ele não é mais obrigado, né, amor, a tomar água de coco pra me agradar. Graças a Deus. Bom, agora vamos contar pra eles. Aprendeu inglês ou não? Yes. Yes, very good. Mas vamos contar como é que foi nossa... Bom, ele só me assumiu dia 4 de janeiro, tá? Pra vocês saberem. A gente ficou dia 20. Dia 4 de janeiro ele me pediu em namoro. Nós passamos o ano novo juntos. Eu jurava de Mas pé é muito junto pouco tempo, é muito rápido. que ele ia 2 me meses. pedir em namoro. No Um dia, mês, não aliás. é? No dia do ano novo, gente. Ano novo, vida nova, namoro novo, mulher nova. Entendeu? Era isso, eu achava. Foi no dia 4 de janeiro. Mas foi lindo. É pra ele não me ser levou no pra feriado. jantar. Pra não ser no feriado. Inclusive, foi o dia que ele, no mesmo restaurante que ele me pediu em casamento. Foi no restaurante que ele me pediu em namoro, né, amor? Foi lindo. Eu Viu só? amei. Valeu a pena, não valeu? Valeu a pena esperar, foi maravilhoso. E aí, o que que acontece? O William começou a estudar inglês, na verdade, toda essa reviravolta que deu na vida dele, porque ele ia viajar, ele ia para Orlando, depois ia para Nova York, não é isso? Então, na verdade, eu comecei a estudar, não foi nem por causa disso. Tá. Foi porque, é o que eu te falei, eu tava muito tempo sem... Eu saí da escola, comecei a fazer faculdade, fiquei 2 anos na faculdade e falei, não quero. Fazer o direito, falei, não quero, isso aqui é muito chato. Aí saí e desde ali eu não estudei nada formalmente. De ir para escola, fazer um curso e tal. Curso, faculdade, nada. Beleza. Aí eu voltei ali, como eu queria voltar a estudar, o inglês foi uma das coisas que eu decidi. Falei, vou começar por aqui, depois eu vejo quais outras coisas que eu quero fazer. E eu tinha marcado a viagem em março de 2018, antes da gente se conhecer. Eu tinha programado a viagem, eu comecei a guardar dinheiro. Primeira Pagar vez que eu a viagem. planejei uma viagem, a primeira vez que eu ia para fora também. Comecei a pagar a viagem, comecei a planejar, comprar passagem, tudo certinho. E isso eu ia em fevereiro de 2019. Aí já tava namorando comigo. Aí quando eu ia, a gente já estava namorando, eu tinha começado a namorar dia 4 de janeiro. E ele ia viajar em fevereiro. Em fevereiro, já estava pronta as malas já. Aí, né, gente? Aí o ela de destino- novo. O destino- Não, aí eu fui atrás, né? Mentira, eu não fui atrás. O que que aconteceu? Ele ia pra lá. O sonho da vida da minha mãe era viajar, fazer uma viagem pra Nova York comigo. O que que aconteceu? Saiu um contrato que eu não estava esperando, que foi um contrato que deu uma grana legal. Falei, agora eu tenho dinheiro pra viajar, vou pra Nova York encontrar com o William lá. Mas como a gente tinha um mês só de namoro, eu não ia falar pra ele, então, vou com você, né? Diretamente assim, não. Não, lógico que não. Falei, então, amor, acho que a gente não tava nem na fase de chamar de amor ainda. Tava Não. tipo, Will, então eu vou pra Nova York também com a minha mãe e a gente se encontra lá. A gente pode fazer uns Nossa, que passeios curioso. Eu vou na mesma semana que você vai estar lá. Menino, que coincidência. Menino, uma Olha. coincidência. E ele, todo lindo, maravilhoso que é, falou, amor, fica comigo, onde a gente vai ficar? A gente alugou um Airbnb. Que é eu, meu tio, minha tia e minha prima. Exato. Aí eu falei, sério? Porque, tipo, eu não esperava mesmo, né? Ela nem tinha alugado hotel ainda, não tinha reservado Ainda hotel. não, mas tava procurando na mesma região pra gente Não ficar com perto. tanto afinco, assim. Não, eu tava procurando, amor. Mas quando você ofereceu pra gente ficar lá, eu achei muito mais legal pra gente poder ficar junto. E foi maravilhoso, não foi? Não, foi muito legal. Você acha que eu não devia ter Aí eu ido fui, atrás de não, tu? devia. Foi muito legal. Aí eu fui pra Orlando, antes eu fiquei uma semana em Orlando. Também não conhecia, foi a primeira vez, né, Foi a amor? primeira vez que eu fui pra fora do Brasil. E depois eu fui uma semana pra Nova York. Saí de Orlando pra Nova York. Aí você ficou lá essa semana, né? A gente se encontrou por lá. Ficamos 10 dias juntos lá acho que foi, né? Eu acho que foi 10 Foi dias. por aí. Como tem coisa pra fazer em Nova York, né, amor? A gente Não- andava A gente muito. andava 10 km por dia, 12 km por dia.
e não conseguimos ver tudo Frio que tem do pra ver. cacete. Quanto que a gente pegou? Tua mãe quase congelou, tadinha. A gente saiu com a minha mãe, gente, pra gente comer coxinha A gente foi na loja de um amigo meu, na loja de um amigo dele que é brasileiro, que tem loja de coxinha no Brooklyn. Como chama? Maravilhosa Petisco coxinha. Brazuca. Petisco Brazuca. Você tá em Nova York, vai comer Petisco Brazuca, que é a melhor coxinha que você vai comer ever na vida. Inclusive, podemos trazer ele no podcast, hein? Senhor Richard. Quando a gente for pra Nova York a próxima vez, ou quando Pois ele vier pro é. Brasil, a gente pode... Porque ele mora lá, né, gente, no caso. Mas legal, você é uma pessoa interessantíssima para trazer no Muito podcast, né? E aí, bom, falando do inglês em si, como que você se sentiu, amor, em Nova York? Você já tinha desenvolvido bastante mais, né? A gente já estava namorando, mas também tinha desenvolvido muito mais o inglês do que aquele comecinho. Como foi para você nessa questão do inglês? Tipo assim, se você entendia, se você conseguia se virar, como é que foi? Naquela viagem eu devia estar estudando no total uns 6 meses, mais ou menos, no máximo, Mais ou menos isso. 2 vezes por semana. E mesmo a gente namorando, eu continuava indo as 2 vezes por semana. A gente não fazia aulas Namorando. A gente namorando. fazia aula e namorava depois. Né? separados. Isso. Então, eu não tinha lá aquela experiência. Eu passei uma semana em Orlando e Orlando foi super tranquilo porque só tem brasileiro lá. Ou E espanhol, né? quando Se não habla é brasileiro, as próprias pessoas falam espanhol com você. Espanhol, como eu já tinha feito uma imersão em espanhol pelo Netflix, Ele é apaixonado por série de Narcos, gente. eu Apaixonado. assisti a série do Escobar 3 vezes. E Então- hablava el buen espanhol, el espanhol de los bandidos, Eu já sabe? sabia, eu só tinha que tomar cuidado com o palavreado, porque tinha alguns meio de bandidos, mas eu entendia muito bem e conseguia me virar. Então, em Orlando foi super tranquilo. O único momento que eu usei inglês em Orlando foi quando a gente chegou, precisava pegar o shuttle para poder ir para o aeroporto, dentro do aeroporto ir até a área de reserva de carro, Isso. e na reserva de carro Precisou do inglês. precisei do inglês. Tá. Só que, tipo, só precisei do inglês para iniciar a conversa, porque daí o cara também falava um pouquinho de português, amava o Pelé, futebol, e já virou uma doideira porque ele tava conversando com meu tio também. Aí ali e no parque, quando eu cheguei na fila do parque, Ah, menina, pai. aí a menina pai. fala, amene. Falei, que porra que ela essa que tá ela tá falando? E eu tava olhando, porque tinha muita gente na minha frente, eu ficava olhando para tentar entender. Aí ela perguntava, a pessoa respondia, só que na resposta da pessoa ela falava 2, 3, 4, Falava um 1. número. Aí eu já via que tava separando, então... Inteligente, né? Aí eu demorei, eu falei, então ela tá perguntando how many. Aí, beleza. Mas ela falando mesmo, eu não entendi Não parecia, mas é que ela uma tava caceta. inventando. Mas beleza. Mas deu certo. Foi só esse momento que eu usei o inglês. Mas Em Nova York, eu já cheguei, já foi teste total. Porque quando eu entrei no avião em Orlando, a gente ficou esperando 20 minutos, dentro do avião, 20 minutos, 30, 40, 1 hora, 2 horas. Ah, e o é avião não saía do lugar. verdade. Caraca, eu lembro disso. Aí o piloto falou no som do speaker. avião ali, no speaker, e eu consegui entender os pontos principais, porque ali é para falar, para entender é muito Em complicado. português, de... Aí eu entendi que o avião tinha dado um problema de manutenção, o pessoal estava consertando, só que ia demorar mais um tempo. Melhor não, né? Melhor E a gente saiu do avião para esperar. E na hora que a gente voltou, era o mesmo avião. Falei, tomara que o mecânico Consertou tenha certo. sido muito bom. Consertou certo, Então. moço. Mecânico, você é bom. Quanto tempo você trabalha de mecânico? Aí, eu peguei o avião, fui pra Nova York. Aí eu cheguei antes, era pra você chegar antes e eu chegar depois. Eu acabei chegando antes de você e eu tava vindo do Brasil, né? Chegou antes e já foi direto pra casa. Tipo, passei o endereço, tudo certinho, foi direto pra casa. Só que na casa, a hora que você entrou era tipo meia hora antes do horário combinado. Sim, Então tinha um cara ainda limpando a casa. verdade. O cara acho que era de Polônia. Da Polônia. E tava você e tua mãe só. Aí na hora que eu cheguei, tava vocês duas não, né?
a tua mãe conversando com o cara. Batendo E perguntava, maior papo polonês. e de onde você é, e como é que é, e sobre política, tipo, tudo. E falava. E ele lá... E eu tava entendendo tudo, só que eu não tava nem me metendo na conversa. Porque eu tava muito cansado. Aí eu fiquei quieto no sofá, eu e você, né? Do nada, sua mãe, ela não falou tchau, não falou nada. Ela simplesmente Chilena, né, gente? Chilena. virou as costas, foi pro quarto, largou o cara lá com nós dois. Aí a gente teve que ficar conversando com o cara. Aí eu acho que o cara se tocou. Aí ele percebeu que a gente tava meio cansado, né? Aí deu 5 minutos, ele... Sabe, vai dar um Deu toque. 5 minutos, ele foi embora. Aí beleza, a gente foi, almoçou ali. Então, como eu tava com você, eu tava mais tranquilo, mas... Falei, ó, se der algum problema, ela tá aqui, ela me ajuda a me virar. Eu tava tranquilo. Eu falei, meu, não vai ter perrengue aqui. Já me virei em Orlando, vou me virar aqui também. Só que Nova York é diferente. Lá Quase ninguém fala português ou espanhol. Nem espanhol. E eu lembro que logo no primeiro ou segundo dia, se não me engano, eu precisava ir na lavanderia, porque na casa não tinha máquina de lavar. Não tinha máquina, né? Precisava na lavanderia para poder lavar minhas roupas. Tava tudo... Eu levei uma mala pequena. Aí cheguei na lavanderia, ela simplesmente foi lá, tava vazia a lavanderia, não tinha ninguém, só tinha a mulher do caixa. Ela foi lá pra trás, a Marcela, e ficou mexendo no celular. E fiquei no Instagram. Falei, amor, eu precisava trocar o dinheiro, porque eu percebi que era moeda. Gente, ele era meu aluno, você acha que eu ia lá fazer por ele? Eu falei, não. Ele falou, eu tenho que ir trocar moeda, comprar amaciante e sabão de roupa. É que eu vi lá, não tinha amaciante, o sabão, e só aceitava moeda, eu não tinha. Aí eu tinha que me virar com tudo isso. E ela foi lá pra trás e se vira. Go figure, honey. Vai lá, resolve. Eu não sei o que ele fez, mas ele voltou com softener. Aí eu cheguei lá pra mulher, a mulher era da América Central, algum lugar ali. E ela falava inglês pior do que eu na época. E ficou uma guerra entre eu e ela. Mas no final eu consegui trocar o dinheiro, peguei o amaciante, o softener, o detergent e o sabão. Aí a gente foi lá, lavei minha roupa, tudo certinho e consegui me virar. Entre mortos e feridos, mesmo sem a ajuda dela. Mas dessa última vez que a gente foi para Orlando, apesar de, Orlando, a gente falou bastante inglês. Você falou muito inglês também. Mas a gente falou nessa de Orlando. Dos passeios, né, que nós fizemos. Por conta do passeio e porque a gente também quis fazer isso. Porque lá aproveitar. Tem esse conforto para brasileiro de que ele consegue se virar. Isso é um engano muito grande. Mas a vantagem de falar é... Na imigração. Na imigração, teve dois amigos no hotel. Teve dois amigos que estavam na nossa frente, não nossos amigos, eram os dois amigos entre eles, que fizeram um monte de pergunta para eles, várias, eles quase se ferraram ali, né? Eles estavam meio que querendo separar os caras ali, fizeram muita pergunta, perguntaram quanto dinheiro, quanto tempo eles se já foi, quanto tempo ficou na última vez. Qualquer relacionamento entre os dois, era um lance foi assim. bem puxado ali. Na nossa fizeram várias perguntas também. Aí a gente chegou à noite cansado e fomos pro hotel, só que o hotel que a gente pegou, na foto era legal. Não era 5 estrelas. Era ok. Não era 5 estrelas, mas era legal, era bom, confortável, tudo. Na vida real, parecia um filme de terror. Nossa senhora, era feio, sujo. Porcaria. Fedido. Nossa, tinha maconheiro, tudo que era lugar. Eu detesto cheiro de maconha. Nossa senhora, que coisa horrorosa. Cheio de maconheiro. O chão do nosso quarto tava com mancha vermelha. Parecia que tinham matado alguém ali. Mataram, enterraram ali. Guarda-roupa não tinha porta. Nossa, horrível. A porta do quarto tinha um vão assim. Que passava todo cheio de maconha lá pra dentro. Nossa, era horrível. E a gente chegou, era, sei lá, 10 horas da noite, por aí. E era tarde, né? A gente falou, vamos dormir aqui, que a gente tá muito cansado, amanhã a gente vê. Assim, né? A gente dormiu quase em pé, assim, ó. E eu aqui, ó. E ele falou, amor, procura um lugar pra gente, vamos ver um Airbnb. Eu, tá. Meu, só no Airbnb, loucona. E aí, falei, gente, não dá não tem condição. Aí no dia seguinte nós fomos, mas foi bom porque assim, no hotel ninguém falava português e a gente, por conta de falar inglês também, a gente se deu super bem.
né? Aí a gente chegou no hotel, E vários aí tinha que drive-thrus passar- também, né, amor? tinha que passar o cartão de crédito, porque mesmo tendo pago já na reserva, o cartão de crédito tinha que ser passado na hora, porque os hotéis de Orlando, eles cobram um fee para Sim. ficar. É um fee diário. Tem um valor lá que eles cobram, taxa, como se fosse taxa de hospedagem, vai. Sim. Taxa de turismo, alguma coisa do tipo. E foi passar o cartão. Aí eu passei meu cartão, não passou, falei, nossa, mas eu vim com o cartão Estranho. zerado pra cá, porque eu não queria ter esse perrengue. No final, o cara, isso foi uma outra vantagem também, de ter falado inglês. A gente conversou e convenceu o cara a deixar em dinheiro. Não era muita Não coisa, era era muito. $150. Mas tinha que deixar. A gente foi dormir no dia seguinte de manhã, acordamos 7 horas da manhã, 6 horas por aí. Vai embora logo. O gerente só chegava às 9 que podia ajudar a gente. Aí a gente foi tomar café, deu uma volta, tudo e voltou pro hotel para pegar o estorno dos 150. Eles devolveram o valor. Devolveram tudo, porque eles viram que a gente não estava satisfeito com o hotel a também. gente fez uma reclamação, que a gente tinha alugado pela Decolar na época. É. Fez uma reclamação lá, até hoje nada. Nunca Fica a dica, devolveram, fica a dica aí, reclame galera. aqui. Nunca devolveram esse dinheiro. E a gente achou um outro Airbnb. Sim. Quando a gente estava indo pro Airbnb, o gerente da nossa conta tinha ligado. Clonaram nosso cartão. Clonaram o cartão de no crédito hotel. ainda no hotel. E Foi isso a gente mesmo. ficou sabendo com o pessoal de lá que é muito comum. Pois é. Então a gente conseguiu se virar. Desenrolou muita coisa por causa do inglês específico, né, amor? Assim, A gente ficou pensando muito, porque imagina. Foi só nós dois. Sim. Mas imagina uma família que pega as economias para levar os filhos, vai a família à viagem dos sonhos. Chega E de lá, o repente hotel é pega aquela um hotel porcaria. daquele jeito. Nossa. E o pior, a grande maioria não fala inglês. Então eles iam ter que ficar. Não tem Naquele outra. caso, sim, É. porque ninguém falava inglês, português no hotel, nem Não- tinha brasileiro, não tinha espanhol. Não tinha tinha nada. outra situação ali. Eles iam ter que ficar e pronto. Então, graças a Deus, a gente tava só nós dois. A gente falava bem inglês e conseguiu ir Um lá e Airbnb foi pro maravilhoso. Airbnb muito bom, muito bonito. Inclusive, foi a primeira live de William. O William fez uma live comigo da casa. Vocês viram que esse homem já não tá mais tímido, nem nada, né? Nem nada disso. Primeira e única, né? Primeira e única. Mas, amor, eu vou encerrar aqui o nosso podcast de hoje. Muito feliz. Obrigada por você ter aceitado o convite de vir, viu, gente? Quando eu estiver falando com a produção, aí a produção tá aqui. Não me xinguem. Viu? Não xinguem ele. É maravilhoso. Muito obrigada por ser meu marido, por ser meu sócio, meu parceiro de viagem e principalmente por ter topado vir aqui, amor. Por livre e espontânea Muito pressão. obrigado. Te amo. Te amo.